Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série A Descoberta. Já dando início a essa live, agradecendo a todos que estão acompanhando essa série que tem sido maravilhosa. Seja bem-vindo, Pedro. Já vamos entrar compartilhando essa live. Decidi dar continuidade a essa série devido aos feedbacks que eu tenho recebido, né, de tanta gente que está acompanhando, que está com o coração super aquecido, assim como o meu, por tudo que tem sido transbordado aqui, cada convidado trazendo algo muito especial, contribuindo, agregando, compartilhando, transbordando. Meu convidado já chegou e eu já vou estar chamando. Enquanto isso, eu enviei essa live para pelo menos 3 pessoas. Peterson, eu já vou te chamar. Seja bem-vindo, Denilson, Luciana, Nilta. Oi, Pet. Boa Boa noite, seja muito bem-vindo. noite. Feliz em ter você aqui. Já quero agradecer por ter aceito o convite. A alegria é minha, o prazer é meu. E eu quero saber se está tudo ok aí com o som, com a imagem. Por aqui tá. Você também tá me ouvindo, tudo certinho? Tô ouvindo bem. Tá tudo certo, né? Isso. Muito Vamos já bom. início. Pet, um dos motivos, né, pelo qual eu convidei você para estar aqui, né, que você tem uma revelação bem especial, né, de tanto poder que nós carregamos, mas que ainda é desconhecido por muitos. E eu quero que você comece já se apresentando, falando um pouco, né, sobre essa revelação de eu tenho, eu posso, eu sou. Fica à vontade, Pet. Muito bom. O pessoal acho que já conhece a gente aí um pouquinho. Tudo começou na minha infância, né, Su? Tudo começou na minha infância, quando ainda pequeno eu via as manifestações do sobrenatural dentro de casa, na vida da minha mãe, do meu pai, né, dos familiares em geral, curas, milagres, e então você vê, né, já abre leque para tanta coisa, provando já dessa palavra viva, desse reino que é invisível, mas é mais real do que o mundo visível, quer dizer, uma palavra viva que se manifesta nas pessoas, se manifesta em nós e através de nós. E quando eu olhava para o mundo e para o sistema religioso em específico, e esse é um dos motivos porque a gente fala tanto do sistema religioso que parece que é até crítica, né? E já começando tão quente assim, né, Su? Já logo de cara, aí, nos primeiros minutos de live, já sendo bem direto. Dá a impressão que a gente critica, mas na verdade o ensino sobre o que é tem mais a ver sobre o que não é do que ensinar sobre o que é de fato, porque o que é de fato é tão simples que se você falar todo dia do que é, você vai se tornar repetitivo. E nem sempre as pessoas vão entender, né, de tão simples que ele é. Então a gente acaba falando mais do que sobre o que não é, para que se manifeste o que é, né? Então, por isso que às vezes parece um ensino sempre muito crítico, mas não tem absolutamente nada a ver com crítica, né? Nem sobre pode ou não pode. Mas eu olhava para o sistema religioso, e por que então que eu falo do sistema religioso? Porque o sistema religioso é aquele que sempre advogou ter a autoridade para falar em nome de Jesus, né? De modo que ele se torna muito mais responsável do que aquele que não advoga falar e ter autoridade para falar do nome de Jesus.
De modo que o erro se torna, então, de fato, o erro está, então, de fato, naquele que advoga ter toda a sabedoria e todo o conhecimento. Né? Que é pior do que aquele que erra, é aquele que é dissimulado. Entende? Então, eu cresci vendo um sistema religioso que vive com as ferramentas da terra, que caminha os caminhos terrenos, assim como qualquer ser humano. De modo que aquele que diz fazer parte da verdadeira igreja, ele está empoderado daquilo que é celestial, e não daquilo que é terreno. Entende? Então, as nossas ferramentas, as nossas armas não podem ser carnais, né? E aí, quando se diz carnal para o sistema religioso, fica muito naquela ideia do que é pecado, do que pode e do que não pode, não. Carnal é tudo aquilo que é terreno, né? Que diminui a graça, que diminui aquilo que Jesus produziu em nós. Não somente para o nosso próprio ser, mas para que flua através de nós, né? E você não perguntou, mas já se estendendo aqui isso, muito se fala sobre o amor, né? Para quem conhece a gente sabe que nós ensinamos, e o nosso ensino está fundamentado na nova aliança de Jesus. Eu poderia começar dizendo e falando sobre o amor de Jesus também, mas o amor ele não pode ser confundido com o amor terreno também, porque senão, mais uma vez, a gente vai cair nas obras, né? Vai cair nas obras sociais. A gente vai cair no ajuda pela ajuda. A gente vai cair no social pelo social. Né? E aí, voltando para a sua pergunta anterior, quando tudo começou. Começou porque aquilo que é o amor de Jesus é o amor que só o céu consegue realizar. E não o que o homem pode manifestar. Entende? Então, é dar o pão, é dar o pão. É atender os necessitados, é atender os necessitados. Mas é com aquilo que só o céu pode fazer. E não aquilo que o homem consegue fazer. Porque senão não tem graça. Pet, você já fez parte do sistema religioso. Qual foi o momento assim da viração de chave de você decidir sair desse lugar e transicionar para um lugar e dizer assim, uau, é aqui que eu nasci para estar, é aqui que eu me sinto vivo, é aqui que eu, sabe, estou sendo quem verdadeiramente Cristo me criou para ser. Teve esse momento pontual na sua vida? Teve sim. Começa de novo ainda na minha infância, quando eu vi os milagres se manifestando, através da vida do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, que já fluíam nesse sobrenatural, né? Mas isso vai crescendo, né? Obviamente, isso vai. Mas na minha infância ainda eu sabia isso, porque eu olhava os milagres, eu olhava uma cura, eu olhava uma libertação, eu olhava aquelas coisas malucas assim, desde uma possessão de uma pessoa, né, por demônios ou por espíritos malignos, eu olhava e eu sabia dentro de mim. Só que a criança não fala, né? A criança guarda. Né? E eu já pensava, eu lembro, eu tenho episódios assim, na casa das pessoas, né? Meus pais orando com um, com o outro. E eu olhava assim, quietinho, sempre do lado assistindo. Eu falava assim, é isso aí que eu quero. É nesse rio aí que eu vou navegar. Entende? Nesse sobrenatural. E eu sabia dentro de mim que, de uma forma geral, e quando a gente fala de uma forma geral, é óbvio que há exceções. Né?
né? É óbvio que é exceção. Então aí tem gente que fala assim também, ah, não generalize, Peterson. Não, a gente generaliza, porque quando se generaliza, é evidente que a exceção está ali, né, fazendo parte. Eu sabia que, de alguma forma, o sistema não carregava aquilo, não conhecia aquilo. E aí é que começa, aí é que nasce o... Né? E aí, claro, a gente vai crescendo, a adolescência, vai tendo as experiências, e eu comecei a me relacionar com Jesus ainda adolescente, vivendo e desenrolando esse rolo, né? Crescendo para entender todas essas coisas, porque por mais que eu soubesse que eu conhecia algo que o sistema não conhecia, eu não era bobo a ponto de achar que eu já tinha subsídio suficiente para ensinar e nem mesmo para contradizer, ou contraditar, ou contrariar. Entende? Então, me permitir caminhar pelo processo do aprendizado, do amadurecimento, do crescimento, até o ponto, então, que chega esse dia em que você toma essa decisão que você falou aí, né, de sair do sistema. Mas eu sempre soube isso, eu posso afirmar com toda tranquilidade, eu sempre soube que eu não ia. Na minha adolescência, eu disse para Jesus, eu falei, eu não vou ser evangélico, mas eu vou andar com Jesus, eu vou andar com você. E talvez, conversando com Jesus, eu disse, né, talvez para muitos podem parecer assim uma afronta, uma arrogância, mas eu já sabia para Jesus que não tinha problema. Então eu disse para ele, falei assim, mas eu não vou ser mais um, porque se for ser mais um, você não precisa de mais um, porque mais um já está cheio aí. E isso não tem a ver com ego, porque não é não ser o diferente para mim mesmo, para que eu possa me sentir diferente, não. Mas é porque dos comuns, que a Terra já está saturada, os comuns não têm feito a diferença. Porque os comuns estão aí o tempo todo. E a Terra vai de mal a pior com os comuns. Então eu disse para Jesus assim, eu vou viver e vou viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Porque já está decidido, mas vai ser só para ser mais um, não. Se for para ser mais um, eu não vou. Chama outro. Não vou abrir uma igreja, não vai ser mais uma esquininha, igual é um bar. Não vou ser mais nada do que já tem. Porque do que já tem, a terra já está cheia. E o que já existiu até aqui não foi suficiente para viver o diferente. Então, se a gente quer fazer o diferente, a gente tem que caminhar por caminhos diferentes. Se a gente quer viver o que a gente nunca viveu, a gente tem que fazer o que ninguém nunca fez. Então, na minha adolescência, eu decidi isso. Eu já era meio da pá virada, assim, adolescente já sou. Pepe, e é necessário ter coragem, né? Coragem. Total, porque a gente vai estar, principalmente todo início, né? Todo início de algo diferente ou de algo que nunca existiu, as pessoas precisam estar preparadas, porque elas vão estar sozinhas. Se Jesus esteve sozinho, quem somos nós para questionar se vamos estar sozinhos ou não? Bem-vindo ao time. Uhum. Jesus foi o primeiro exemplo para que nós não pudéssemos dizer agora que é impossível. Uau, uau, que forte. Pepe, você inclusive, né, tem uma tatuagem. Você tem, você pode. Isso. Fala um pouco sobre isso, porque mesmo ainda em uma, né, com tanto conhecimento, com tanta forma da gente transbordar essa revelação, ainda existem pessoas que não têm a consciência e a revelação de quem elas são, do que elas têm, do que elas podem.
E aí vivem sendo conduzidas por uma multidão, cada vez mais perdidas em si mesmo, perdida no sistema, muitas vezes paralisada, né, por conta de algo que ouvia do sistema. Fala um pouco sobre isso que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo, é tão intenso, é algo que vira a chave na nossa vida e diz: uau, eu carrego muito poder. Né? E sem medo, sem receio de dizer que eu sou sim poderosa. Né? Porque a religião, o sistema religioso diz: não, não pode dizer que é poderoso, porque poderoso é Deus, mas Ele habita dentro de mim. Né? Nós somos Ele aqui na Terra. Fala sobre isso, Pet. É. A religião nasce no coração de Adão, né? A religião nasce no coração de Adão quando a serpente ofendida, ela querendo ser igual a Deus, se ofendeu quando Jesus disse, porque era Jesus, mas o povo não sabia, né? E até hoje o sistema não sabe que era Jesus, mas tudo bem. Quando Jesus disse assim: ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A serpente ouviu isso. Só que aí tem um problema, né? Um problema entre aspas, um problema que é a força da expressão, né? Tudo que Jesus fala acontece. Olha só, tudo que Jesus fala acontece. Quando ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a gente nasceu dentro dele. E a serpente viu, ouviu e viu. Por isso é que Jesus falava assim, ó, venha e vê. Então a serpente viu, ouviu e viu. E aí ela falou: ai, filhas da mãe, né? Ou filhos do pai, né? Vocês faz a ele. E eu queria ser, né? Eu é que quero ser igual. Então, ofendido, falou assim: eu não vou ficar sozinho nessa, eu vou roubar essa verdade deles, né? E aí Adão então deu ouvido à serpente e se ofendeu tal qual a serpente era. Então nasceu a religião. A religião nasce quando eu penso de um Deus que exige obediência para que eu ganhe algo em troca. Aí você fala assim, mas qual religião que nasceu, Peterson? Você está falando de qual agora? Todas? Todas. Porque tudo que é religião se relaciona com Deus, seja esse Deus com D maiúsculo, ou seja com D minúsculo, né? Por que eu digo com D maiúsculo? Porque o D maiúsculo, Deus é Jesus. Agora, qualquer outro Deus também vai se relacionar na cabeça das pessoas de modo que a gente tem que fazer algo para receber algo em troca. Então, toda religião vê o seu Deus como barganhador. Não distante também, e não obstante, de um Deus ídolo. Porque o ídolo é assim. Você tem que fazer de tudo para você se aproximar dele. Agora, quando Jesus chega, ele é o escândalo. Jesus é o escândalo. Porque Jesus vai falar assim: vocês entenderam tudo errado. Vocês acharam que eu estava querendo me relacionar com vocês na base da obediência. Né? Como que eu vou exigir obediência de vocês se eu sei que vocês não estão em mim e perderam a capacidade de fazer alguma coisa certa? Então eu estou pirando a minha cabeça, que eu estou exigindo algo de alguém que eu sei que não tem capacidade de me corresponder? Vocês caminharam por esse caminho do escuro, por isso que Paulo vai falar lá em Romanos 5 que a morte reinou de Adão até Jesus, que eles estavam vivos, mas estavam mortos, porque eles estavam no escuro. Né? E aí Jesus vem, quita toda a dívida que estava pesando na consciência do homem ofendido, que foi ofendido pela ofendida serpente, né? E ele encerra isso. De modo que agora ele não é mais aquele Deus distante e que espera uma relação,
assim à base de troca, ou à base da obediência, ou à base de favores, ou à base da própria distância em si. E ele explica, né, ele revela que o grande problema foi ter saído dele. Né? Nada é pecado quando não se tem a capacidade em si para corresponder àquilo que se pede. Então, o pecado não era coisas que o homem podia realizar, mas era a própria ausência, era o viver a morte, viver debaixo da ofensa da serpente. Então, olha só como que é pesado, né? Deixa eu tentar finalizar essa parte, porque é sempre tanta coisa. Você me perguntou, fala um pouquinho sobre o sistema. O sistema está vivendo ainda a vida velha da obediência pela lei. E Paulo vai dizer isso no capítulo 3 de 2 Coríntios, que o ministério escrito em tábuas e em pedras, o que ele está falando? Nas escrituras. Ele está falando do texto, da tinta, da palavra que está escrito com tinta em folha. Na época a tecnologia não tinha imprensa ainda. Ele está falando que esse ministério que olha para isso, achando que essa vida de obediência por ordenança, de modo que a gente queira agradar a Deus, ele está chamando de o ministério da morte. Você vê como que é pesado. Então o povo vive morte. Por que o povo vive? Por que isso é morte, né? Ah, não, Pedro, você está brincando. Que andar querendo obedecer igual o povo religioso anda, querendo agradar, querendo servir, é o ministério da morte? Ah, não, Peterson, que Bíblia que você lê? Ué, eu leio aqui esses que acham que leem, na verdade não leem. Porque está escrito. É só ler lá, 2 Coríntios, capítulo 3. O ministério da morte. E por que isso é a morte? Porque isso é matar o homem. Ó, só de falar que já estou cansado. De tanto fardo, de tanto peso, de tanta coisa que nós teríamos que fazer para provar alguma coisa e merecer alguma coisa de Deus. E isso não é possível. E a gente caminha para a morte. A gente caminha para uma vida de derrota. Entende? Uma vida de cansaço. Um inferno presente. Nem mesmo um inferno amanhã, um inferno agora. De modo nenhum nós conseguiremos alcançar nada de Jesus. Então Jesus é esse escândalo. Jesus é o escândalo. O evangelho é o escândalo, a gratuidade do amor de Jesus e da vida que ele nos devolve, aquela vida sobrenatural e poderosa que Adão perdeu. É o escândalo gratuito, né? É o amor gratuito que escandaliza a religião, não aceita, porque o homem quer merecer. O homem quer conquistar. O homem quer ter o mérito. O homem acredita nisso, e isso é mentalidade de morte. Não é possível. Nem mesmo é possível realizar nada terreno para se ter aquilo que é o espiritual que produz. Olha que loucura. Então vive da terra para o céu, mas a vida é do céu para a terra. Nada pode sair de bom de nós mesmos. Agora, quando Jesus vem, nós olhamos para ele, no capítulo 4 da primeira carta de 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 4, ele vai dizer assim, que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a sua vida. Então, aqueles que estão vivos recebem a vida de Jesus, a vida do tipo, porque vida no grego é zoe. E zoe é vida do tipo de Deus. Está falando da matéria. Está falando da substância. Essa vida, essa matéria, essa substância, esse poder, esse amor, essa luz, esse fogo, esse espírito, é ele que nos permite ser, ter e poder.
E aí, Pet, é realmente um fardo, um peso eu tentar querer fazer algo para agradar a Deus, para ser aceito por Ele, para ser mais amada, menos amada. E por muitas pessoas não conseguirem cumprir, né, isso, elas se afastam desse lugar. Né? Elas mesmas rejeitam esse lugar por não se sentirem dignas, merecedoras, né, amadas, porque o sistema religioso ensinou, né, que tem que assim, a palavra diz, né, a Bíblia diz isso e você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, né, Deus vai fazer isso com você e fica nessa condição. E eu vejo muito hoje em dia, principalmente pessoas que ficam tutubiando. Ah, não, eu quero isso, eu sei que eu tenho, eu tenho conhecimento de, mas elas não conseguem se posicionar por dentro, sabe? Nessa revelação, nesse lugar espiritual de quem elas verdadeiramente são. É muito pesado e quando eu tive a consciência, mas a revelação e a consciência de quem eu sou nele, eu confesso para você que fardos, sabe, foram tirados da minha costas, peso. Eu vivia uma vida pesada porque eu buscava todos os dias nadar, 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 mas era um sacrifício tolo, sabe, em vão. E quando eu entendi que não era sobre o que eu fazia, é sobre uma realidade que eu decidi me apropriar dela. Se assim, eu vou viver essa verdade sobre a minha vida. A partir de hoje, eu quero me posicionar nesse lugar e eu quero experimentar disso. Né? Dessa palavra que é viva, da palavra verbo, né? Que não é a Bíblia, não é a letra como escrita em tinta, mas é ele. Né? Fala um pouco sobre isso, Pet. Assim, sobre essa revelação da Bíblia, né, que diz, não, a Bíblia diz, a palavra diz. Quem é a palavra? É. Primeiro, sobre o que você disse anteriormente, se você perguntar para todo mundo quem quer viver a vida em Jesus, pelo menos aqui no Brasil e, enfim, assim, de uma forma geral, né? Pegando aí uma... quem crê em Jesus, quem quer viver a vida de Jesus, quem quer esse poder, não sei o que, todo mundo vai levantar a mão. Com raríssimas exceções, né? Não, eu quero, eu quero. Só que o grande problema e a grande dificuldade vai ser as pessoas se esvaziarem de todo o restante. Porque falar aqui que todo mundo fala. Agora, no que isso implica? Sair das suas caixinhas, sair dos seus modelos, abandonar aquilo que você viveu até agora, porque aquilo que você viveu até agora não vai produzir o diferente. Né? É por isso que quando Jesus ele tá aqui falando com os discípulos, ele fala assim, olha, não pensem vocês que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Ele estava fazendo uma referência da palavra dele, que era agora a verdade, já emendando com a sua segunda pergunta, e não aquilo que tinha sido escrito até então. E a sua palavra, como sendo a espada de dois gumes que sai da boca dele, é por isso que ele aparece assim lá em João também, e uma espada, né, afiada saía da sua boca, né? É porque justamente a palavra é aquela que está viva dentro e sai pela boca. É quando a gente entende que a boca fala do que o coração está cheio. Então a espada é aquilo que a gente fala agora pela vida que nos encheu. E não essa que a gente põe debaixo do braço. Quem trouxe a espada aí de Deus, sei o quê, levanta ela, não sei o que, faz barulho. Não, isso é besteira. A espada não é para estar debaixo do braço. A espada está na boca. A espada está na língua. Então, o que acontece? Todo mundo quer viver Jesus, quer viver esse poder. Mas nós precisamos entender que viver a vida de Jesus é morrer. Morrer para tudo. Inclusive para os modelos. De pode ou não pode, certo ou errado, os determinismos, né? Todos os ismos. Tudo que é ismo é doentio. Tudo que é ismo é religião. Tudo que é ismo é instituição. Tudo que é ismo é humano.
Tudo que é ismo é ídolo. Tudo que é ismo é terreno. Olha só como é profundo. Né? Peterson, mas se não é mais sobre lei, sobre normas, por que Jesus disse que é mais fácil, por exemplo, né? Quando ele falava, pegava ali o rico que pensa só no dinheiro e acha que é o seu dinheiro que vai salvar, e dentro daquele contexto, fala, é mais fácil um camelo passar por debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, ele não estava falando sobre a riqueza. Ele estava falando daquele que não abre mão das suas seguranças e dos seus modelos. E por que o camelo, por que a porta é estreita, né? Por que o caminho, por que não passa por debaixo da agulha? Porque está cheio de erros e de... Não. Porque acreditar que são os seus acertos é que são cargas, malas e peso em cima do camelo. Então você tem que tirar tudo isso a ponto de só sobrar Jesus. Porque no buraco da agulha só cabe você e Jesus. Entende? Quando você chegar nesse ponto de abrir mão de todas as seguranças, de todo o modelo terreno, de tudo aquilo que você acha que é, seja dinheiro, seja trabalho, sejam acertos, sejam caminho político de um lado ou do outro, seja o conhecimento pela faculdade, o conhecimento humano, seja o que for, você vai carregar muito de si. E sempre vai haver lugar em você que está faltando a luz de Jesus. Agora, para viver o pleno de Jesus, tu tem que se esvaziar de tudo isso. E não é diminuir, igual o João Batista falava, não. O que importa é que eu diminua, que diminuir ainda é muito pouco. Você tem que morrer mesmo. De modo que você fale como o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Porque somente se ele viver em mim, eu vou viver eu vou me tornar, de fato, quem eu realmente sou. Porque o meu eu, a minha imagem, a minha identidade, quem eu sou de verdade, está em Jesus. Então é olhando para ele, que é a palavra, que eu me vejo como que num espelho. E quando eu olho para ele, eu posso me ver. E o próprio Jesus ensinou isso, né, Su? Ele lendo ainda a letra, porque a gente não pode esquecer que estava na dispensação da lei. Então ele se usava das escrituras. Nós podemos olhar para a vida de Jesus, nós precisamos olhar mais para as escrituras. Foi ele que traiu a revelação da letra. Agora eu não preciso ficar me amarrando na letra, eu posso pegar ele direitinho. Mas ele entrou na sinagoga, abriu o livro de Isaías 61 e se viu lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser celestial. Que posso todas as coisas. Vou dar, vou libertar, vou transformar. Eu sou a provisão. Eu sou a riqueza que a terra precisa. Oh, aleluia. E aí, quando ele leu e se viu na palavra, ele falou assim, hoje se cumpriu essa escritura. Porque ele foi o primeiro, como homem, a dar exemplo para nós. E quando a gente se vê na palavra, quando a gente se vê nele, de modo que quando eu me vejo lá, eu posso ter no momento que eu creio, porque naquele momento, como homem, foi ele que creu. Ele disse, hoje mesmo, ele não falou, não, eu já sei quem eu sou, não. Eu li isso aqui, hoje, isso se cumpre. E ele saiu dali e foi quando ele começou a operar, então. Curar os enfermos e libertar os cativos e viver nessa grandiosidade que ele sabia que ele era. Ele podia não ter pego essa palavra para ele, mas ele pegou. E ele sempre fez assim, né? Desde sempre. Isso começou, na verdade, antes, no batismo.
quando ele ouviu a palavra a respeito dele, ele ouviu, né? E a fé vem pelo ouvir. Olha só, ele ouviu, eu sou o filho amado. Quando ele ouviu, ele guardou no coração. Ele falou, se eu sou filho amado, então vamos ver. Foi pro deserto. Quando ele vai pro deserto, ele falou assim, eu sou filho amado, então ele vai me sustentar. Ele vai me sustentar no frio, ele vai me sustentar no calor, ele vai me sustentar na seca, ele vai me dar de alimentar, ele vai me fazer dormir bem, ele vai me fazer, me tornar. Mas, na verdade, ele que estava segurando aquela palavra, ele mesmo estava se treinando e se aperfeiçoando e fazendo a sua fé crescer. Para que ele se tornasse, de fato, quem ele era. Porque ele ouviu. E aí, qual foi a primeira coisa que Satanás fez para tentar tirar ele da sua identidade? Ah, se você ouviu que você é filho amado. Se você é filho amado mesmo, então transforma as pedras em pães. Aí ele não caiu na pegadinha. Ele falou, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para isso. Eu prefiro ficar com aquilo que eu sei que eu ouvi. Então, ele vai me dar de comer. E foi o que aconteceu. No final do jejum, no final dos 40 dias, os anjos vieram e alimentaram ele. Então, é a ponto de nós ficarmos com aquilo que nós estamos vendo no espelho e decidimos ficar com aquilo que a gente está vendo, ou que a gente está ouvindo. Não importa o que nós estamos vendo com os olhos físicos. Eu sou aquilo que ele disse que eu sou. Se eu sou como ele, então vai ser desse jeito. E ponto final. Né? Então Jesus veio crescendo nisso. Né? Ele veio crescendo a todo momento. Ele vivia dessa forma. Muito bom, né, Su? Muito, assim, eu tô sem palavras, eu quero te ouvir mais, Pet. Assim, eu confesso que meu coração tá tão aquecido aqui, tão aquecido, porque isso é uma revelação, mas que existem muitas pessoas que ainda não chegaram nesse lugar, né? E o meu coração queima, sabe? O meu coração deseja que essa palavra se espalhe, mas que comece através de mim. Né? Por isso que eu me rendi, e aí eu cheguei nesse de olhar e me ver como espelho e olhar para ele como esse modelo e dizer, eu não abro mão do que ele diz sobre a minha vida. Eu sou quem ele diz que eu sou. E como você falou, ouvir, né, silenciar as coisas ao nosso redor que virão para tirar a gente desse lugar e dizer se, e se, e se, sempre colocar dúvida no nosso coração. Mas a decisão de caminhar e permanecer caminhando com essa revelação é algo assim, é um lugar que eu entrei e eu não quero nunca sair daqui, sabe? Nunca sair dele e dizer, meu Deus, tudo que um dia eu aprendi, tudo que um dia, sabe, que fez muito sentido, que me trouxe até aqui, eu decido abrir mão de todo conhecimento, de tudo que você falou aí, sabe? Jogar toda essa bagagem fora e dizer, eu quero viver essa verdade que você, Jesus, disse sobre mim. E caminhar nisso, é como você falou no início da live, é desafiador porque muitas vezes nós vamos nos deparar sozinhos, né? Muitas vezes vamos olhar para um cenário e os olhos naturais vão ver que não está fazendo sentido nenhum, né? Que parece uma loucura, como assim? Como assim? E surgem sim os questionamentos, mas, né, caminhar por isso, eu olho para trás de ontem e eu digo, meu Deus, como valeu a pena? Como valeu a pena? E eu quero trilhar mais uma milha, eu quero caminhar mais, eu quero porque eu sei que existem pessoas que estão na esquina da minha rua e elas estão esperando que passe uma pessoa que sabe disso, que vive isso, para que ela seja tocada. E para que a digital de Jesus que está em mim toque a vida dela e a vida dela nunca mais seja a mesma. Né? É tirar pessoas dessa caixa que eu estive, de gaiolas, né? Olhar para pessoas que têm um potencial em Deus e dizer assim, meu Deus, o que você está fazendo aí? Esse lugar não foi feito para você. Vem para fora. Sai desse buraco, abandona esse peso, né? É um desespero que grita dentro da gente. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus queimando, é o próprio Jesus
chorando também, eu vou dizer isso. O próprio Jesus desesperado. Olhem para mim, gritando, né? Olhem para mim. Nunca foi sobre o que vocês podiam ou podem fazer. Aliás, se vocês fazem alguma coisa agora, sou eu fazendo em vocês. Né? Então, é preciso ter a audácia de não crer mais em si mesmo. Né? É o morrer para si. Né? Crer em Cristo é muito mais do que o sistema ensinou ou fica gritando aí pelos quatro ventos. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é escandaloso. Você vai comprar uma briga com os seus próprios familiares. Todo começo você vai ficar sozinho. Mas você vai ficar sozinho como Jesus ficou em prol de toda a terra. O que as pessoas não sabem é que depois, quando a glória brilha, aí todos quererão, todos vão querer daí fluir, né? Naquilo que você está fluindo, naquilo que você está vivendo. Mas como você já morreu, isso não vai te encher mais os olhos, entende? Porque daí você já comeu tanto sal. Depois você já morreu, né? Você não vai ter mais esse problema. Mas é realmente ter coragem. Viver a fé em Jesus você precisa entender que você vai correr todos os riscos, inclusive de morrer também, literalmente. Literalmente. Se você quiser viver o que ninguém nunca viveu, você vai ter que morrer assim como ninguém nunca morreu. Né? Todo mundo tira sarro de Pedro, que pisou na água, né? E afundou, né? Mas ele pisou e flutuou, né? Quantos estão dispostos a pôr o pé na água, mole, líquida, que não suporta, né? Na verdade, crer que estão pisando no vento, né? Estão pisando naquelas palavras que eles ouviram, né? Ouviram no espelho e decidem caminhar por elas. Eu caminho, vou caminhar contigo, no seu modelo. Jesus disse, eu sou o caminho. E o sistema religioso entende que se eu sou o caminho, é assim, ó, se vocês me aceitarem, vocês não vão para o Pai. Como se ele fosse um caminho até o Pai. Não, o caminho para ele mesmo. O caminho é um modelo, Jesus estava dizendo. Eu sou o modelo de vida do qual vocês também podem viver e ser felizes. Pode acontecer de que vocês não venham ter em algum momento, e quase sempre, em todo início, não ter onde nem repousar a cabeça. Mas vocês vão dormir mais do que qualquer um que dorme com um travesseiro de pena, ou pena de ganso, ou de travesseiro da NASA, ou qualquer que seja o tipo de travesseiro. Vocês vão dormir como um verdadeiro humano, assim como o Filho do Homem sabe dormir, né? E pode dormir. Então é abrir mão do físico total, do visual, e viver pela fé. Eu não ando mais pelo que eu vejo. Eu ando pela fé. Eu não ando mais pelo que sinto, mas eu ando olhando para aquele que é o amor vivo. Se ele me ama, se ele me amou, ele continuará me amando, porque o seu amor é infinito, o seu amor é incondicional, o seu amor não mede, o seu amor não escolhe, o seu amor é abundante. Só o que é abundante é amor, de fato. E nem tem como ele me amar mais amanhã do que me ama agora. Então, crer nessa loucura, nesse absurdo,
nessa hipergraça, hiper, ultra, hexa, master, big, mega, plus, blaster, graça. É tudo que nós precisamos. Se algum de nós que esteja nos ouvindo nesse momento não tem tido essa coragem, eu quero ter essa coragem, eu quero ter essa fé, não se preocupe em ter fé. Se preocupe só em conhecer o amor. Se preocupe só em conhecer aquele que é. Porque a medida de fé sua vai ser natural. E vai ser consequência do tanto que você conhece aquele que é. E tanto que você sabe do lugar onde as coisas verdadeiramente são. Quando você permanece ali com ele, a consequência disso vai ser essa fé que você deseja. Quando nós atingimos essa fé e nós estamos andando também nesse nível sobrenatural, nós nem mesmo e jamais vamos dizer que foi a nossa fé. Se fosse também, isso seria obra nossa. E não há nada de nós mesmos ainda que dependa da nossa fé no amor de Jesus. Mas isso é loucura, né? Isso é loucura entender. A gente entende essas coisas somente pelo Espírito. Então, o grande desafio é nós ousarmos abrir mão de tudo. De todas as nossas ferramentas, condições, caminhos terrenos, seja o que for que nós estejamos apegados ou preocupados. E nem leis e nem nada. E nem família, e nem parentes e nem nada. E nem mesmo marido, nem mulher, nem absolutamente nada. Para viver somente em Jesus. E aí, de fato, a gente vai viver aquilo que ninguém nunca viveu nessa terra. Peterson, isso é meio megalomaníaco. Isso é... mas essa é coisa de Jesus. Né? Isso é coisa de Jesus. Jesus é grande. E tudo que ele faz é grande. Tudo que ele faz é absurdo. Tudo que ele faz é loucura. Crer em coisas pequenas e que eu vou viver aqui numa medida para que só amanhã eu viva a perfeição, isso é que é pequeno demais. Isso é que é me limitar à existência. Me limitar ao físico. Sendo que ele me tirou dessa vida, do império dessas coisas, para o reino onde tudo se torna possível, para o reino ilimitado, o reino infinito, a ponto de viver essas grandezas. Então, não me questione, questiona Jesus, porque ele gosta de fazer coisas absurdas. Aliás, é por isso, Su, que muitas pessoas não vivem coisas grandes, porque as suas cabecinhas, né, eu falo com todo respeito aqui, as suas cabecinhas estão tão assim limitadas ao que elas, somente o que elas precisariam aqui nessa terra, que elas vivem coisas pequenas. Os mesmos disse, peçam e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Agora nada tem despedido. Então, Jesus gosta de desafios, né? Viu que Pedro desafiou ele. Falou assim, se for o Senhor mesmo, então pede para que eu vá aí. Jesus só falou, vem. Bora. Bora dar uma caminhadinha por sobre as águas. E ele foi. Por quê? Porque nada é impossível para Jesus. De modo que agora nem ele mesmo mais opera sozinho, mas ele opera em nós e através de nós. Já falei muita coisa aqui agora, Su. Olha, o que o sistema fala, né? Assim, vamos viver na Terra, a gente vive aqui de uma vida de luta, de batalha, de matar um leão por dia, de sofrimento, para um dia, na glória, né? Um dia, quando eu for para o céu, eu vou andar nas ruas de ouro, eu vou desfrutar lá. Né? É sempre lá.
E aqui vamos viver uma vida de sofrimento, uma vida pesada, uma vida de muitos desafios, onde isso precisa começar aqui, né, Pet? Uhum. De novo, né? As pessoas vivem nas suas limitações. Vivem nas suas limitações. Enquanto nós não vivemos, olharmos para Jesus, nós não vamos viver o sobrenatural. Nós não tiramos os nossos olhos do mundo físico, sabendo que Ele nos tirou dessa gaiola. Ele nos libertou desse corpo físico, já agora aqui. Como Paulo fala lá na sua segunda carta aos Coríntios também. Que se há corpo físico, há também corpo espiritual. Né? Porque somos esses seres espirituais. De modo também que eu posso responder assim, de uma outra forma. A cruz de Jesus não foi nem mesmo só para perdoar pecados. A cruz não nos possibilitou vencer pecado nenhum, porque pecado era pecado na consciência do homem. Ele não nos vê assim, porque os seus olhos são como chama de fogo. O que ele nos possibilitou foi viver a vida do sobrenatural. Esse era o desejo, resgatar o homem para dentro dele. E resgatar no homem também a vida dele dentro do homem. Então, Jesus está em nós e nós estamos nele. É aquela unidade, né? De modo que sempre que eu fico jogando para o futuro, eu diminuo a cruz. Isso é uma afronta, isso é o que é um desprezo. Achando que a cruz foi para perdoar pecado. Agora, diante de tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz, um cisco, um farelo, foi o perdão de pecados, porque o homem precisava que a sua consciência fosse livre de pecado. Mas o desejo de Jesus era devolver o espírito que Adão perdeu. Que não tem nada a ver com pecado. Né? Com certo ou errado, faças isso ou faça aquilo. Agora, olha, se vocês estão preocupados com isso, tá bom, eu me batizo nas águas, aí foi lá e se batizou nas águas. Eu pago aqui essa dívida, eu compro esse, né? Uhum. Eu vivo aqui no deserto, eu passo fome no lugar de vocês, eu passo frio no lugar de vocês, né? Eu vivo essa vida penosa no lugar de vocês e pago toda a dívida e morro. Pago a conta máxima, a pena máxima para um pecador. O salário do pecado é a morte. Né? Então morro. Agora, mais do que morrer fisicamente, ele morreu espiritualmente também. Porque nem mesmo isso o sistema sabe, que ele não morreu somente fisicamente. Ele morreu espiritualmente. É por isso que ele precisou ficar 3 dias lá, provando da morte, né? Na ausência do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi o primeiro homem a morrer e nascer de novo depois, como alguém que tem que nascer de novo, né? Dando exemplo para nós também. Então ele sabe que pior do que... Ele sabe o que é sofrer. Isaías já tinha profetizado. Ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é ficar enfermo, ele sabe o que é apanhar, ele sabe o que é tudo que se possa no físico. Ele sabe o que é morrer no físico também. Mas ele sabe muito pior. Ele sabe o que é viver na ausência do Espírito de Deus. Ele sabe o que é estar morto, de fato, espiritualmente. De modo que ele, mesmo morto espiritualmente, ele foi lá e venceu essa morte. Então, nem mesmo a morte é capaz de nos parar. Se a morte não é capaz de nos parar, o que é que eu vou ficar temendo em abandonar e sofrer para viver a vida dele? Né?
É muito pesado, tem muita coisa aqui. Muito. Inclusive, Elis perguntou se essa live vai ficar salva. Com certeza. Ela quer assistir novamente. Pet, já estamos quase no finalzinho, né? Muita revelação, muito poder de Deus, muita. Mas vamos marcar outras. Vamos marcar. Eu quero deixar aberto aí para você finalizar, fazer suas considerações finais. Se você tivesse tendo ainda algo no seu coração de liberar, fica à vontade para fazer isso nesse finalzinho. Eu confesso que eu tô sem palavras, sabe? Muita coisa, assim. Isso é Jesus. A graça de Jesus é constrangedora. Eu gostaria de repetir, então, né? Frisar essa vida no sobrenatural que a gente conversou aqui um pouquinho. Nós somos seres espirituais. E a vida que Jesus nos convida a viver é essa vida sobrenatural. É essa vida nesse lugar, não um lugar físico, mas um lugar nele mesmo. Porque é um estado nele. E a vida dele em nós. Quando a palavra fala vida eterna, não fala de uma vida que dura para sempre. Porque essa ideia de pensar, esse pensamento de durar para sempre é um conceito terreno. Na eternidade nem tem tempo, né? Então, eterna fala do aion, ou do aionia no grego. E a zoe, que é vida, fala a vida do tipo de Deus. Então, é uma vida do tipo de Deus eterna, de uma substância eterna, de uma matéria. Nós só nos tornamos verdadeiramente felizes e satisfeitos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Quando nós entendemos que nós fomos feitos da matéria celestial, da matéria do tipo de Jesus. E essa matéria tem um nome. Essa matéria chama amor. O amor é a caris, que é a explosão, que é o poder que torna tudo possível. É o amor de Jesus por nós. E o meu convite e a minha palavra aqui para você, final, é essa. Desista de querer amar a Deus. Desista de querer agradar a Deus. Isso é perda de tempo. Você não vai conseguir. Você não tem condições para isso. Agradar a Deus, só há um meio, se é que você quer agradar a Deus. É se permitir ser amado por Ele. O sobrenatural não fala da sua capacidade. O sobrenatural fala da capacidade dele em você. Esteja em Jesus e com Jesus todos os dias, recebendo do seu amor. E você vai saber o quanto você pode realizar. Porque quanto mais nele, mais dele. Quanto mais nele, mais ele se forma em você. Percebe que é sobre receber dele. É sobre receber dele, não é sobre você querer dar. Você nunca será. Então, receba dele. Só queira receber. Peterson, mas isso é um evangelho antropocêntrico. Não, isso é o que a sua teologia fala. O centro do evangelho de Jesus é você. E é só por isso que o centro do nosso evangelho é ele. Porque a gente acaba somente imitando aquilo que ele faz. E se o amor não pensa em si mesmo, de modo que ele não pensou nele mesmo e pensa só em nós o tempo todo, que nós somos as meninas dos seus olhos, a gente vai poder corresponder pensando só nele. De modo que se a gente pensa nele, a gente vai querer agradar de modo que ele deseja dar para nós. Está entendendo? Que quando a gente quer agradar Jesus, achando que a gente está fazendo para ele, a gente está satisfazendo o nosso desejo. E não o desejo do amor. Então receba dele, porque não querendo agradar, mas
permitindo que ele se satisfaça, recebendo e conhecendo todo o seu amor, naturalmente a gente vai estar agradando. E sem perceber, a gente vai estar se tornando aquilo que ele é. E aí a gente vai sair, a gente sempre sai flutuando, né? E esse sair é força de expressão, porque nós nunca saímos da sua presença, mas é sair daquele momento de modo que isso fique tão natural e por causa do hábito e por causa da perseverança e da constância, que o meu toque será o toque de Jesus. De modo que também, quando eu encontrar as pessoas, eu vou querer servi-las. E quando eu tocar, quando eu abrir a minha boca, eu vou estar fluindo da minha verdadeira identidade, que é Ele. E aí há transformação. E aí eu vou me tornar uma pessoa realmente completa e feliz. Isso é que é ser completo e feliz. Quando a verdadeira identidade se instala em nós. Né? E para não perder aqui o ensejo e o finalzinho, já que virou tanto moda falar de identidade e propósito, né? O propósito estará se manifestando de forma natural. De modo que quando eu tenho a minha identidade estabelecida em Jesus, nesse processo, eu estarei fluindo também nesse chamado, né? Mas de modo nenhum para agradá-lo, mas permitindo que ele seja em mim através de mim. Muito profundo, porque você trouxe revelação e resumiu o tema dessa série de lives, né? A Descoberta, que eu falo, é descobrir o seu lugar. Né? Eu trago no mundo, mas nele, como eu descobri o meu lugar nele e me posicionei nesse lugar para que haja isso que você falou, nele se agrade em mim. E sair desse lugar de querer agradar ele, de querer fazer algo para agradar ele, mas de chegar em uma posição nele onde a minha boca vai ser a voz dele falando, né? As minhas mãos, como você falou, os meus pés, onde meus pés pisam, são os pés dele. Né? O meu olhar, o meu abraço é começar, eu digo assim, tá encharcado dele, a ponto de que se eu chegar a ser espremida, só vai sair de mim ele. Isso. Talvez de uma forma mais simples, Su, a gente acaba falando tanto, né? Que a gente se preocupa em explicar com detalhes, belezas e as coisas grandiosas do sobrenatural, né? Mas de uma forma mais simples, talvez, assim, bem direta. Peterson, eu preciso me encontrar, preciso saber quem eu sou, por que eu nasci, eu não sei quem eu sou. A forma mais simples é, não queira saber quem você é. Conheça Jesus. Abandone você mesmo. Olhe para ele. Conheça ele. E o resto será natural. Natural. É isso. Muito profundo. Muito já no finalzinho, né, da nossa live. Pet, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu sim. Muito obrigado pelo seu coração, né, por esse transbordo. Quero agradecer a todos que estão aqui, que ficaram desde o comecinho da live, o pessoal interagindo, colocando foguinho aí, que o coração tá, uau, pegando fogo, com tanta revelação, com tanta profundidade e ao mesmo tempo com a simplicidade de Jesus, né? Muito obrigada. Sem palavras, assim, para finalizar com Pet, não, mas muito obrigado e vamos marcar uma outra live para a gente dar continuidade, né, a esse fluir, que eu creio que todas as pessoas que entraram aqui, elas foram tocadas e alcançadas por Jesus nessa live. Muito bom. Eu que agradeço, Su. Você fazendo a diferença na Terra. A gente continua junto. Vamos marcar outra, né? Vamos marcar outra, sim. Com certeza, vai ser muito bom, tá bom? Tá Um bom. beijo. Vamos tirar um print, só um print. Foi, tirei. O meu deu uma panezinha aqui. Deixa eu tirar de novo. Vai lá. Deixa eu tirar os comentários, já pedi.
Pronto, agora sim. Muito bom. Tchau, até a próxima, Pet. Um beijão. Tchau, tchau. Para quem está acompanhando a série de lives A Descoberta, eu tenho cada dia mais me surpreendido, né, com cada convidado, com cada transbordo, com tudo que tem acontecido aqui. E por isso eu decidi dar continuidade a essa série de lives. Amanhã nós vamos ter outro convidado muito especial. Eu tenho preparado algo também muito precioso, muito especial para vocês. Vai valer muito a pena. Continue acompanhando, já anota aí, amanhã, a partir das 21 horas, nós vamos estar no episódio 7 da série de lives A Descoberta. Prepare o coração, que tem muita surpresa vindo por aí. E eu quero muito, né? Convido você a estar comigo, trilhando esse caminho. E eu te garanto que vai valer muito a pena. Já envia para alguém, essa live vai ficar salva. Se você quiser assistir, chegou agora, quer assistir do começo, volta lá, assiste, compartilha, envia para alguém, convida alguém para estar assistindo amanhã com você. E vamos nessa, porque vai valer muito a pena. Um beijo, eu amo todos vocês. Muito obrigada por mais uma oportunidade, né, que vocês me deram de estar aqui nessa noite fazendo esse transbordo sobre esse tema tão especial, mas que carrega muitas revelações também dentro dele. E cada dia que a gente vai seguindo, muita coisa ainda vai vir e vai valer muito a pena. Boa noite e até a próxima.